Como pode se explicar que uma pessoa é assassinada, latrocínio, durante a sua atividade de trabalho, um Uber, por um jovem? Na visão da doutrina espírita, o que dizer? Eu gosto muito de uma imagem que o Haroldo Dutra Dias faz sobre o que seja o planejamento reencarnatório. Ele oferece uma visão que eu acho muito boa, em que a gente geralmente pensa que o planejamento reencarnatório é um caminho, né, que a gente tem que andar. E aí ele oferece a ideia de que o planejamento reencarnatório ele é uma teia, mas é uma teia tridimensional. Pode andar na horizontal, pode subir, pode descer. Também existe uma teia para a gente cumprir. E não existe só uma história para que a gente desenvolva aqui. Quando a gente reencarna, nós temos um planejamento prevalente, nós temos um planejamento que se sobressai como se fosse o principal, uma história principal para viver. Eu tenho uma história principal. Qual? A história principal é nascer, casar com fulana, ser médico, executar essa minha atividade até os 70 anos e desencarnar. Beleza. Mas isso não é a única história que eu tenho. Eu tenho outras histórias de outros equívocos que eu cometi e que, se de repente eu não seguir por esse caminho, eu seguir por outro, não significa que eu obrigatoriamente estou absolutamente fora do planejamento. Eu peguei uma outra via, um outro caminho alternativo dentro dessa grande teia que o planejamento é representado. Nada garante que obrigatoriamente o rapaz teria que desencarnar naquele momento em função da ação daquele latrocida. Garante. Mas pode ser que essa seja a situação dominante, ou seja, ele desencarnaria um acidente de trânsito, uma doença, uma infecção grave que aparece, a pessoa desencarna. Eu tenho visto agora, assim, alguns casos assim, bem surpreendentes, pessoas que com uma infecção dentária, o dente inflamou e a pessoa pegou septicemia e faleceu. Uma coisa que você, mas como é que pode? Pois é. E casos de morte, assim, que você diz, mas como que isso aconteceu? Então, existem situações em que, dentro do planejamento, causas diversas podem ser evocadas para o cumprimento do planejamento principal. Mas pode ser que o assassinato não fosse o planejamento principal, que o desencarne dele fosse um planejamento secundário. Se, olha, existe a possibilidade, se você vai reencarnar, você vai viver até os 80 anos, vai fazer isso, vai ser Uber, vai tal. Mas existe um planejamento secundário, desencarnar cedo, porque você tem uma história com desencarnação cedo e que, se isso acontecer, não está no planejamento principal, mas é um planejamento acessório que, em acontecendo, é um planejamento que atende a um outro interesse. Ter que deixar a vida, deixar os filhos, deixar a família, aprender a se desapegar, não sei. Uma outra história que justifique desencarnar cedo. Mas, seja desencarnar cedo, seja desencarnar tardiamente, o latrocínio não faz parte do planejamento, porque ninguém renasceu para matar ninguém. Então, como ele morreria? Acidente de trânsito, o carro cai num buraco, uma bala perdida, não sei. Mas não há, dentro do planejamento reencarnatório, o apontamento de que alguém tenha que vir para ser o latrocida. Tem uma frase de Jesus que diz assim: é necessário que o escândalo venha, ou seja, desencarnar cedo. O menino estava no Uber e pegou uma bala perdida, todo mundo se escandaliza. Ele estava no Uber, ele vinha e o cara atravessou o sinal vermelho e bateu e matou. Ele era jovem e ele foi no bar. E lá ele se envolveu numa briga e o cara atirou nele e matou. Ele era jovem e ele pegou Covid.
e ele desencarnou. Então, existem várias situações que podem, de repente, justificar um desencarne sem que ninguém necessariamente se apresente como sendo o autor disso. Quando alguém se apresenta, não é vontade da lei. É necessário que o escândalo venha, que as pessoas se escandalizem com uma desencarnação tão jovem. Mas se isso tiver que ser feito pela mão de alguém, é desnecessário. A lei de Deus não precisa que ninguém se corrompa para que ela se cumpra. Ela tem mecanismos para se cumprir sozinho. Então é necessário que o escândalo venha. Mas se alguém se apresentar para querer ser o braço da lei, ai daquele que se apresentar para ser o braço executor da lei, ainda que inconscientemente. Ai daquele por quem o escândalo vier. O escândalo vai vir, a lei vai se cumprir, mas existem alguns de nós que nos apresentamos para ser os agentes da lei. Quando nós levantamos o braço para querer ser os agentes da lei, nós nos comprometemos com a lei de causa e efeito, que não precisava que assim fosse. Então, voltando para o seu caso, é possível que o rapaz não estivesse planejado para desencarnar cedo? Possibilidade. Mas a desencarnação cedo estava no quadro das possibilidades. Podia ser o pensamento principal, o planejamento principal, podia ser o planejamento acessório, mas o latrocínio nunca planejado para que fosse através de um assassinato, que alguém tivesse que desencarnar. A lei iria se cumprir e todos nós nos escandalizaríamos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, um latrocida. Será sempre um latrocida na lei de Deus, sem que haja nenhum tipo de atenuante, como se quisesse considerar que a lei assim queria que fosse.